Eles divulgaram esse chamado Relatório da Comissão Civil, que é um documento bem longo e que parece ter sido apressado para ser impresso assim que a inteligência israelense soube que vinha aí o artigo do Nick Kristof. E eles colocaram isso no ar, no mesmo dia ou no dia seguinte, usando seus contatos no site do Daily Mail, que é tipo a publicação favorita para todo tipo de farsa ou acusação vinda de Israel, junto com o New York Post, do Rupert Murdoch. E esse relatório da Comissão Civil basicamente serviu para desviar o foco, juntando e reaproveitando todos aqueles depoimentos e alegações de segunda e terceira mão, já desacreditados, sobre supostos crimes sexuais absurdos cometidos pelo Hamas no dia 7 de outubro. Hamas sex crimes on October 7th. It was just, they put everything in there. Eles colocaram tudo ali, e muitas, ou até a maioria dessas acusações, já tinham sido completamente desmentidas e refutadas por nós. Inclusive as mais desacreditadas, que vieram daquele artigo do New York Times chamado Screams Without Words. Coisas que nem outros grupos israelenses, que estavam determinados a transformar o 7 de outubro numa grande operação de propaganda baseada em agressões sexuais em massa, quiseram tocar. Como o Projeto Dina, por exemplo, que é uma organização mais acadêmica e aparentemente mais confiável do que a Comissão Civil, também não quis se envolver com várias dessas acusações. Mesmo assim, eles foram lá e fizeram. E todos os grandes veículos de imprensa levaram o relatório da Comissão Civil a sério. E você lembra quem é o responsável por isso? Essa é a chefe da chamada Comissão Civil, que na verdade nem era uma comissão. Basicamente era um esquema de arrecadação de fundos para ela mesma, a Kohav Elkayan Levy. E ela acabou sendo exposta pela mídia israelense como uma fraude, uma oportunista. Saiu no Yediot Aharonot, no Inet, o maior jornal de Israel, mostrando que ela espalhava histórias falsas sobre atrocidades do Hamas e que não entregava o relatório da Comissão Civil há anos. E, segundo um funcionário do governo israelense, muita gente se afastou dela porque a pesquisa dela é imprecisa. No fim das contas, toda essa história é sobre nos acusarem de espalhar notícias falsas, mas a metodologia dela não era nem boa, nem confiável. E eles ficaram especialmente indignados porque ela espalhou a mentira vinda da Zaka, essa organização de resgate falsa, que na verdade é um grupo de golpistas, dizendo que o Hamas teria arrancado um feto do ventre de uma mulher grávida. Isso foi totalmente inventado, desmentido, desacreditado. E o novo relatório repete todas essas mentiras. Aqui está como o relatório foi divulgado, segundo o artigo do Daily Mail, que depois se espalhou pelo New York Times, Washington Post e Associated Press. A completa depravação do Hamas durante o 7 de outubro é revelada pela primeira vez. Novo relatório detalha como os terroristas cometeram horrores quase inimagináveis contra famílias israelenses. Isso foi escrito pela Natalie Lisbona, que é uma das principais aliadas de Israel na mídia britânica. Sempre que eles querem divulgar alguma história, é a ela que recorrem. E eu mostrei que ela aparece aqui, com o chefe dela, de fato, o Benjamin Netanyahu. Acho que na festa de aniversário dele, na casa dele, no dia 8 de junho de 2022. 2022. Então, quando você vê quem está falando sobre esses horrores, dá para perceber que todos receberam o mesmo roteiro. Tudo começou com o Daily Mail e foi espalhado pelas embaixadas de Israel, pelo Ministério das Relações Exteriores israelense, e chegou a todos os influenciadores do movimento MAGA que Israel financia. E nenhum deles se importou com o fato de que Kohav Elkayan Levy era uma fraude, nem se deu ao trabalho de verificar qualquer dado do relatório. Aqui está uma pessoa que divulgou o relatório, entre tantos políticos que recebem dinheiro da AIPAC. E é um democrata, o principal democrata, Josh Gottheimer, que aliás foi o autor de uma resolução sobre poderes de guerra feita para fracassar. Depois que a liderança democrata errou na contagem dos votos, eles tiveram que chamar um coautor dessa mesma resolução para declarar que Trump não tinha poder para voltar à guerra com o Irã.
Tiveram que trazer o coautor eleito Jared Golden, outro democrata, para votar contra a própria resolução que ele ajudou a escrever, revelando toda a farsa. Enfim, Josh Gottheimer, o maior defensor de Israel dentro do Partido Democrata no Congresso. O novo relatório detalhando as atrocidades do Hamas no dia 7 de outubro é horrível além das palavras. Famílias foram atacadas dentro de casa, mulheres estupradas, pessoas decapitadas, crianças aterrorizadas e queimadas vivas. Uma comunidade inteira destruída. Esse era o tipo de linguagem em torno desse relatório, falando de decapitações e mutilações no estilo Ed Gein, Leatherface, todas aquelas coisas que a gente já desmentiu há 2 anos. Aí eu pensei, decapitação? De onde veio isso mesmo? Ah, era do artigo Gritos Sem Palavras. Lembra desse? Lembra do Sapir? Sim, o artigo do Gettleman, Gritos Sem Palavras, publicado no New York Times, afirmava que essa testemunha principal, identificada como Sapir, disse que viu as cabeças de 3 mulheres, que 3 mulheres foram decapitadas. Sim. E eu acho que ela disse que um dos militantes do Hamas estava carregando essas cabeças decepadas. E claro, isso levanta a pergunta óbvia: onde estão essas cabeças? Qual é a prova disso? E não havia nenhuma. A própria mídia israelense admitiu isso. Eles não conseguiram confirmar a história. Então o que o Gettleman fez, e a gente até tirou sarro disso na época, porque era absurdo, foi publicar um artigo de resposta às críticas. As nossas críticas, e também as do Electronic Intifada, do Mondoweiss e do The Intercept. O Gettleman foi obrigado a escrever esse texto de acompanhamento, voltando para entrevistar algumas das mesmas pessoas e tentando meio que encobrir todas as invenções dele, sem, claro, nos mencionar. Ele só fez uma referência bem vaga, dizendo algo como críticos disseram isso. Enfim, nesse artigo de acompanhamento, ele afirmou, e autoridades israelenses também afirmaram, que tinham descoberto 3 cabeças decapitadas. Certo. Mas foi só isso. Ele não disse mais nada, não apresentou nenhuma prova, nenhuma foto, só isso. De repente, a polícia israelense, segundo Gettleman do New York Times, teria como por mágica descoberto 3 cabeças decapitadas, mesmo sem existir nenhum registro disso em lugar nenhum, a não ser no próprio Times. E a mídia israelense nunca, jamais, noticiou isso. Basicamente, foi uma exclusiva do Jeffrey Gettleman. Depois que ele publicou aquela alegação falsa sobre as 3 cabeças, parece que conseguiu que alguns israelenses dissessem para ele algo como: fica tranquilo, a gente achou as cabeças. Tipo, tá tudo certo. Uma fraude completa, absoluta. E claro, não houve nenhum acompanhamento, nenhuma tentativa de provar nada, porque ele estava fazendo propaganda. Mas sim, essa alegação apareceu no artigo original Gritos Sem Palavras. Então aquele Gettleman se prejudicou, ou se vendeu, quando disse que tinham encontrado as cabeças, porque já se passaram 2 anos. Você não acha que se isso fosse verdade, eles já teriam identificado as cabeças e dito a quem pertenciam, para incriminar o Hamas e justificar o genocídio? Haveria uma parte do público que diria, bom, eu teria apoiado bombardear Gaza com tudo se eles tivessem feito isso com a gente. Mas eles nunca mostraram as cabeças. Sabe o que mais eles não fizeram? Aquele vídeo de 47 minutos que Israel mostrou para todo influenciador sugestionável, de baixo QI, quase em coma, que conseguiram encontrar para espalhar a mensagem deles sobre as atrocidades do Hamas na internet. E eles só mostravam isso em segredo, em bases militares ou em exibições privadas. Acho que o Dr. Phil viu, o Chris Cuomo também. Todos esses caras são, sabe, totalmente marionetes da máquina de Hasbara. Eles nunca tornaram isso público, e nunca vão. E eu, trabalhando com os pesquisadores israelenses, consegui meio que juntar as peças. E dá para entender porque eles nunca liberariam isso para o público, porque é fácil mostrar que não é o que eles dizem que é. Outra fonte citada nesse relatório da Comissão Civil é justamente a principal fonte do documentário, totalmente desacreditado da Sheryl Sandberg,
que tenta inflar a ideia de estupros em massa no dia 7 de outubro. Como era o nome mesmo? Gritos antes do silêncio. Exatamente. Eles adoram esse tema dos gritos. Gritos sem palavras e gritos antes do silêncio. E como você mesmo disse, o nome certo deveria ser gritos sem provas. Gritos sem evidência. A Sheryl Sandberg, aquela bilionária feminista do Lean In, ultracionista, que também apoiou o relatório da Comissão Civil. Quer dizer, isso aqui são notas de rodapé do relatório. Na verdade, olha só, aqui está a versão do New York Post sobre esse relatório. Eles mostram um militante do Hamas fazendo refém a Naama Levy, que é uma soldada israelense. E eles sempre usam essa foto porque dá pra ver sangue na parte de trás da calça dela, para sugerir que ela tinha acabado de ser estuprada. Mas ela mesma veio a público e disse que aquilo aconteceu porque ela lutou com os sequestradores, caiu no chão e acabou limpando as mãos. With her captors and that she fell on the ground and wiped her hands, but there was no sexual assault there. So she herself debunked that. Mas não houve nenhum abuso sexual ali. Então ela mesma desmentiu isso. Não existem imagens de violência sexual em nenhuma daquelas fotos. Mas de qualquer forma, são tipo 5 trechos longos, todos citando Hermie Davidian. Quem é Hermie Davidian? Ele é a maior fraude do dia 7 de outubro e foi a principal testemunha de Sheryl Sandberg. Deixa eu ver se consigo lembrar. Ele levou a Sheryl Sandberg, no filme, para um campo com árvores e afirmou que havia mulheres amarradas nas árvores que teriam sido estupradas e mortas por militantes do Hamas. Aqui está a nossa refutação de Hermie Davidian. Aí está ele dizendo: eu vi garotas amarradas, com as mãos para trás, em cada uma dessas árvores. I saw girls tied up with their hands behind them to every tree here. E ele dizia que fez todas essas missões de resgate para salvar pessoas. Depois começou a fazer palestras, principalmente em hebraico, recebendo muito dinheiro mesmo. Pode ter ganhado milhões de shekels contando essas histórias. E acabou sendo desmascarado pelo Raviv Drucker, que é um dos jornalistas investigativos mais conhecidos da mídia israelense, como uma fraude completa, total. Esse aqui é o post do Raviv Drucker expondo ele como uma fraude. Ah, espera aí. Aqui está o depoimento dele. Um momento. Isso é do filme da Sheryl Sandberg. E olha, só assistindo para entender o tamanho da farsa. Sabe, lá tá ela, chorando. Olha só, lá está ela, chorando. Alguém amarrou eles nessas árvores, com as pernas abertas, e colocaram cordas nas árvores por algum motivo. Tá, tudo que ele disse ali foi completamente inventado. Aliás, o filme inteiro é basicamente a Sheryl Sandberg chorando na frente da câmera, enquanto uma série de golpistas conta mentiras pra ela. É só isso o tempo todo, um depois do outro, sabe? Gente mentindo descaradamente e ela chorando com aquilo. E ainda por cima, com uma música emotiva tocando por cima. Esse é essencialmente o filme todo. E foi exibido, acho que a Kamala Harris chegou a exibir isso na Casa Branca. Levaram aquilo super a sério, mesmo sendo, como a gente tá falando agora esse cara, só um monte de golpistas. O pessoal da Zaka também aparece nesse filme. Pois é, olha só o que o Raviv Drucker disse sobre o Hermie Davidian, aquele cara que você acabou de ver, que é a figura central nesse filme. Não se trata de pequenas exagerações ou de inflar um pouco o número de pessoas resgatadas. São histórias inventadas do começo ao fim pelo próprio Davidian. Histórias de arrepiar que nunca aconteceram de verdade. Algumas dessas histórias foram citadas num filme respeitado, em jornais do mundo todo e até num livro importante. Desde o ataque de 7 de outubro, há 1 ano e meio, o Davidian transformou essas histórias num verdadeiro negócio. Inúmeras palestras pagas em Israel e no exterior, campanhas de arrecadação de fundos que, em tese, eram para ele, mas das quais ele agora se desassocia. Uma apresentação, dezenas ou talvez centenas de entrevistas à imprensa em que ele repete sem parar histórias que simplesmente nunca aconteceram.
Davidian admitiu ser uma fraude completa. Raviv Drucker ia colocar no ar esse relatório devastador no Canal 13, que é mais ou menos a versão israelense da ABC. Mas o dono da emissora barrou a exibição por causa da reação pública e disse: "Vocês não podem mostrar isso ao público." Todo o relatório foi cancelado e censurado. E agora, ele parece estar no centro desse falso relatório da Comissão Civil. E aí, a próxima nota de rodapé, depois de Rami Davidian, cita uma fotógrafa chamada Eden Wesley, que afirma ter filmado aquela garota de vestido preto encontrada ao lado do carro, com as pernas abertas, depois do dia 7 de outubro. Essa imagem virou a principal prova da matéria, desacreditada do New York Times, chamada Gritos Sem Palavras. O nome dela era Gal Abdush. E isso também é impressionante. A gente revelou essa história, mas dava para ver que ela já apresentava sinais de rigor mortis. O carro dela tinha explodido. Ela provavelmente foi vítima da chamada Diretriz Hannibal. Helicópteros Apache israelenses estavam atacando todos os carros que saíam do local do Festival de Música Eletrônica Nova em direção a Gaza, matando provavelmente centenas de israelenses e também palestinos. Ela provavelmente era uma dessas pessoas. Mas aí a família dela vem a público, a própria irmã, e diz que o New York Times mentiu pra gente e enganou a gente. Eles disseram que nem sabiam que seria uma matéria sobre abuso sexual e que a linha do tempo não batia, que ela não foi estuprada, que não foi isso que aconteceu. Então a própria família dela desmente o New York Times. E depois, esse relatório da Comissão Civil pega essa história e enche o relatório com essa história falsa, citando Jeffrey Gettleman, do New York Times, mas sem mencionar a Gal Abdush, esperando que críticos como a gente não percebessem. Pois eu percebi. Eles usaram uma das histórias mais desacreditadas, em que a própria família da vítima disse que era uma farsa. Quer dizer, isso mostra bem a baixa qualidade desse relatório, que o Ali Abunimah desmontou de forma brilhante. Eu acho que se você quiser algo para compartilhar, para mostrar ou para usar como referência, para ilustrar o quanto esse relatório, que foi levado a sério por praticamente toda a grande mídia dos Estados Unidos, é uma farsa. O Ali já fez isso. O título é A Farsa dos Estupros de 7 de Outubro de Israel ganha uma nova versão de 300 páginas. E uma das coisas que o Ali destaca é que essa comissão civil depende fortemente da Zaka, que é aquela organização de resgate fraudulenta que arrecadou uma fortuna com histórias falsas, como a dos 40 bebês decapitados, ou de fetos retirados de mulheres grávidas. Então, espera só para saber quem fundou a Zaka. Foi o Yehuda Meshi Zahav, que ia receber o Prêmio Israel, o prêmio mais prestigiado do país. Aí a mídia israelense revelou que ele era, entre aspas, o Jeffrey Epstein Haredi, ou seja, o Jeffrey Epstein ultra-ortodoxo, e publicou inúmeras denúncias, dezenas e dezenas de relatos, de judeus ultra-ortodoxos que, quando crianças, teriam sido abusados pelo fundador da Zaka. Depois disso, ele cometeu o suicídio e matou-se David em coma. Essas são as fontes em que a Comissão Civil está se baseando. E se você lembrar, só para fazer uma viagem rápida no tempo, lembra quando eu descobri quem fazia parte do conselho da Zaka? Ninguém menos que o Stuart Seldowitz, aquele cara que apareceu num vídeo assediando um vendedor de comida halal em Nova York, só porque ele era árabe. Pois é, ele fazia parte do conselho consultivo da Zaka. Então, é esse tipo de gente que compõe a Zaka. Especialistas. Trilhas falsas, planetários. E esse relatório da comissão, seja lá qual for o nome, está sendo levado a sério. A principal autora de quem você acabou de falar, a Kochav Alkayam Levy, deu uma entrevista de uns 10 minutos para a CNN ontem. Nenhuma pergunta crítica, tudo levado muito, muito a sério. Então ainda existe uma mídia tradicional. Sim, agora o Times, o New York Times, está disposto a documentar seriamente os crimes contra os palestinos.
Mas, de modo geral, ainda não há nenhum ceticismo em relação à propaganda israelense já desmentida sobre estupros em massa e violência sexual cometidos pelo Hamas no dia 7 de outubro. About Hamas mass rape and sexual violence on October 7th.